E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, o nosso vídeo, nós vamos tratar de mais uma curiosidade referente à Bíblia cristã. O tema de hoje será os três principais códex ou códice que formaram então a nossa Bíblia ou deram base para a formação da nossa Bíblia que nós temos em mãos atualmente. Lembrando que nos primórdios da humanidade, a escrita ela foi se desenvolvendo. Nós temos escritas que foram feitas em peças de barro, nós temos escritas que foram feitas nas pedras, nós temos então posteriormente, com o desenvolver da sociedade, a criação pelos egípcios do papiro, e aí, por final, nós temos a formação dos manuscritos ou da escrita desenvolvida na pele do animal. A pele do animal era tirada, obviamente a sua carne era consumida, aquele couro era trabalhado, então se escreviam com tintas nesse couro animal e eles eram guardados, armazenados de uma forma correta, e essa escrita no couro ele durava muito mais anos do que, obviamente, nas escritas realizadas no papiro. Os manuscritos da antiguidade eles eram feitos em formas de rolo. A gente vê, por exemplo, os papiros, eles eram como se fosse um papel e eles eram enrolados. Passava-se então uma fita, como se fosse uma fita para armazenar eles todos enrolados. E posteriormente nós vemos ali que por volta do século II aí depois de Cristo, que os livros em si eles começaram a ser fabricados com a forma do códex ou códice, traduzindo para o português. E o que seria isso? As folhas então de papiro elas eram armazenadas uma em cima da outra, entendeu? E aí a sua borda era costurada. É mais ou menos como a gente tem o livro atualmente. Tanto no papel quanto no couro, as camadas eram colocadas uma em cima da outra e aí a sua borda então era costurada, que facilitava a abertura na hora da leitura. A base da Bíblia, do qual nós temos hoje, ela, obviamente, além de toda a tradição oral que foi passada, desde o do Pentateuco, através do povo judeu, tudo, analisando nos dias atuais o que nós temos em mãos da história, que a história nos deixou, que os artefatos deixaram para nós, referentes à Bíblia Sagrada, nós temos três códex que são extremamente importantes e foram base para complemento, obviamente, daquilo que foi deixado para nós por Deus e principalmente também através da vinda de Jesus e dos seus discípulos. Os três principais códex são: o primeiro, não nessa, obviamente, nessa sequência, primeiro, segundo e terceiro, mas são os três mais importantes, tá? O primeiro, então, que nós vamos tratar é o Códice Vaticanus, ou Codex Vaticanus. Ele é também conhecido como manuscrito B, ou manuscrito 03. Ele pertence por volta do século IV e ele foi considerado ali pelos pesquisadores, o Westcott e o Hurt, como o melhor manuscrito grego do Novo Testamento. Eu vou colocando para vocês, eu vou falando e vou colocando para vocês as fotos, ok? Ele é um dos manuscritos, obviamente, mais antigos da Bíblia, né? E bastante importante, junto também com o Códice
com o Codex Sinaiticus, ou Sinaíticos, como alguns dizem. Ele foi escrito no grego de forma uncial, ou seja, ele é escrito todo em grego com letras maiúsculas. E olha que interessante, ele possui os evangelhos, o livro de Atos, as epístolas gerais, as epístolas de Paulo e a carta aos Hebreus até o capítulo 9, versículo 14. E aí também a gente vê que atualmente ele se encontra armazenado na Biblioteca do Vaticano, na cidade de Roma, pela Igreja Católica. O segundo códex ou códice é o Codex Sinaiticus ou Códice Sinaítico, como muitos dizem. Ele também é conhecido como manuscrito Aleph ou manuscrito A, que é o primeiro algarismo do alfabeto hebraico. Ele também é extremamente importante, descoberto também por volta do século IV. Esse códex, o Codex Sinaiticus, ele contém o Novo Testamento inteiro. Olha que legal, né? Atualmente ele está armazenado no Museu Britânico. Ele é considerado um códex extremamente importante. Ele foi descoberto por Konstantin von Tischendorf. E aonde foi descoberto o códex? Ele foi descoberto ali no mosteiro de Santa Catarina, que é um mosteiro que fica ao pé do Monte Sinai por volta de 1859. E olha que legal, durante muito tempo ele ficou guardado na Biblioteca Nacional da Rússia. E no Natal de 1933, até então, naquela época, era a União Soviética, eles venderam o Codex para a Biblioteca Britânica por volta de 100 mil libras esterlinas. Perdão. Então, assim, na época foi um valor astronômico que foi vendido esse Codex. O terceiro, e não menos importante, é o Codex Alexandrinus, ou Códice Alexandrino, também conhecido como manuscrito A. Ele foi descoberto por volta do século V. E olha que interessante, esse códice ele contém a Septuaginta, a versão obviamente grega, inteira do Novo Testamento. E junto a sua importância, obviamente, junto com os outros dois códices, é extremamente importante para o cristianismo, né? Ele recebeu justamente esse nome de Códice Alexandrino porque ele recebeu esse nome porque se acredita que ele foi escrito originalmente na cidade de Alexandria, no Egito. Ele também foi escrito em grego uncial, ou seja, no grego como se fosse as letras maiúsculo. Eles são dispostos, ele está disposto em duas colunas de escritas e tem por volta ali de 46 a 52 linhas, né, por coluna e de 20 a 25 letras por linha. Olha que interessante, né? As linhas, as linhas iniciais de cada livro, elas são escritas em vermelho e cada uma das seções é marcada com uma letra grande na margem, tá? O manuscrito, como eu já disse, tem a cópia completa da Septuaginta, inclui os livros deuterocanônicos de 3ª e 4ª Macabeus, Salmos 51 e 14 Odês, tá?
Também tem a Epístola de Marcelinos, que é atribuída a Atanásio, bem como o Sumário de Salmos, que é atribuído a Eusébio, e foram acrescentados esses livros antes do livro de Salmos. E olha que interessante, esse códex também contém né, os livros do Novo Testamento, né, acrescentados de primeira e segunda Clemente. São livros diferentes do que nós estamos acostumados, que acabaram sendo considerados como livros apócrifos atualmente. Se entende que este códex ele foi dado de presente ao patriarca de Alexandria por volta do ano de 1098. E em 1621 aproximadamente, o patriarca então de Constantinopla, que era Cirilo Lucas, presenteou Carlos I da Inglaterra com esse manuscrito, com esse códex. E hoje ele se encontra armazenado no Museu Britânico. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho sobre o vídeo de hoje. Nós falamos aí sobre os códex, o Códex Alexandrino, o Códex Sinaítico e o Códex Vaticano, que são as bases né, da arqueologia, as bases da escrita textual, de qual a nossa Bíblia atualmente foram ali baseadas, foram os alicerces praticamente dos livros que nós temos hoje na nossa Bíblia, obviamente com o acréscimo do Pentateuco, tudo mais. E nos próximos vídeos, quem sabe, a gente fala um pouco mais aí sobre como nós chegamos à formação do canon bíblico dos dias atuais, do qual nós podemos contemplar e ler, né? E chegou assim à nossa mão com essa facilidade que nós temos hoje em dia. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais alguém aí para que ele também possa estar ligado nas curiosidades referente à palavra de Deus, ok? Que Deus abençoe e até a próxima.